Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos e todas. Nosso objetivo aqui é gravar vídeo levando a palavra de Deus às pessoas, né? E hoje eu quero, é um pouco comprido, mas eu vou ler o capítulo 13 da Carta dos Coríntios, de São Paulo, a Carta aos Coríntios. O amor acima de tudo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, sou como um sino que rudine, ou como um símbolo que estrinde. Ainda que eu tenha o dom da profecia, conheça todos os mistérios, o dom da ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de mover montanha, se eu não tiver amor, eu nada sou. Ainda que eu reparta todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue meu corpo à chama, se não tenho amor, nada disso adianta. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se vangloria, não se incha de orgulho, não falta com respeito, não é interesseiro, não se irrita, não planeja mal, não se alegra com as injustiças, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca acaba. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, pois conheço em parte, mas a perfeição em parte. Mas quando chegar o que é perfeito, o que parecia desaparecerão. Quando eu era criança, falava como criança. Pensava como criança, raciocinava como criança. Quando eu me tornei homem, abandonei as coisas de criança. Pois agora vemos por um reflexo, como um espelho, mas depois veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas depois conheceremos tal como somos. Agora permanece essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E entre as três, a maior é o amor. Entre as três, a maior é o amor. Se nós ouvimos direito, eu li aqui, mas essa capítulo 13 da Carta aos Coríntios, ela é um tesouro, aquele tesouro que Jesus fala, escondido no campo. Antes de eu comentar, deixa eu contar aqui uma historinha. Um cidadão muito rico tinha um filho único, e o filho foi para a faculdade, mas antes de terminar os estudos, casou, e ficou dependendo do pai. E aí esperava, o pai prometeu a ele que no dia da formatura dele ia dar um presente para ele, um presente grande. Ou seja, ele já sabia que ele ia ganhar um Mercedes. Casado, termina a faculdade, ainda não tem emprego, mas quando chegou na festa de colação de grau e aquela coisa toda, o pai entregou para ele uma Bíblia. O rapaz, na frente dos convidados, não falou nada, mas pegou aquela Bíblia, foi para casa
E se jurou, ficou de mal com o pai, não quis mais saber. E passado um tempo começou a ficar ruim, foi ficando ruim, foi ficando ruim. E começou estava convalescendo. A mãe falou pro pai, falou, olha, vai visitar teu filho, porque ele não vai te chamar lá. Então o pai falou, eu vou. Aí foi. Quando chegou lá, ele estava convalescendo, na beira da morte mesmo. Aí o pai dele falou, o que é que você tem, meu filho? Olha, o senhor sabe o que é que eu tenho? Eu falei, não, eu não sei. Ué, o senhor me prometeu um presente, e eu estava esperando, ansioso, aquele presente, e o senhor me dá uma porcaria de uma Bíblia? O pai olhou para ele, balançou a cabeça, falou, mas eu lhe dei o presente, meu filho, que você esperava. Você não teve a curiosidade de folhear essa porcaria que você chama da Bíblia? Primeiro que a Bíblia não é porcaria. Falou, pega a Bíblia, o cheque para comprar teu carro está dentro da Bíblia, você já devia ter comprado. Aí o rapaz que estava morrendo não sabia nem o que dizer para o pai. Depois não conta a história se morreu ou se não morreu. Mas esta é a verdade, muitas pessoas têm o tesouro na mão, mas ele não tem a curiosidade de folhear. Então esse texto da carta de São Paulo aos Coríntios, ele é riquíssimo. O que é que Paulo fala aqui? Olha, mas Paulo, o homem tinha 9 dons, porque na época os dons eram válidos, hoje não, por causa do estudo, né? Todos, e é o que ele fala na carta, que mais tarde as coisas seriam perfeitas, ou seja, hoje as pessoas estudam, não precisa mais dos dons, mas os dons ainda servem, e ainda vem em socorro daqueles necessitados. Mas o que é que ele fala? Ele diz, olha, mesmo que eu distribua todos os meus bens aos pobres, mesmo que eu entregue meu corpo à chama, se eu não tiver amor, nada me adianta. Aí a gente vê de novo, né? O amor não se ostenta, o amor não é invejoso, o amor não é vingativo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é paciente. E no final ele cita 3 coisas importantes: fé, amor e esperança. 2 é dom. Fé e o amor é dom. E a esperança é fruto do Espírito Santo, mas o cristão precisa ter esperança. A gente tem um poder oculto dentro de nós, que nós não exploramos esse poder, porque a gente não sabe, né? Eu já indiquei aqui para as pessoas que quiserem explorar esse poder, tem um livro do padre Reginaldo Manzotti chamado Poder Oculto. Não é oculto, esse oculto que vocês estão pensando, não é ocultismo. É um poder que há dentro de nós. Então, se a gente... E ele também não é um livro de leitura, ele é fantástico. Dificilmente eu falo de livros, mas o livro é fantástico, porque ele convida você a fazer um exercício com ele, né? E como nós aqui, embaixo tem uma leira de livros, eu não vou mostrar para vocês, porque o cenário hoje está montado assim. Mas outro dia eu vou mostrar os livros que eu tenho aqui, e que eu uso para os meus estudos, que não é só a Bíblia que eu leio, né? Porque tem gente que pensa que a gente lê só a Bíblia. Não. Se a gente lê só a Bíblia, o que é que vai acontecer? Se a gente lê só a Bíblia, a gente não fica sabendo de nada. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem tudo que a gente precisa? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. Mas eu já coloquei aqui o que significa a Bíblia. Leia para ser sábio, creia para estar seguro e viva para ser santo. E aí alguém pega e diz, olha, agora é só a Bíblia. Não. A Bíblia
é para nós tomar conhecimento da história da salvação. E não é todos os livros, não é todos os textos que fala da história da salvação. Então, não é tudo. Não, mas eu tenho a Bíblia, tem alguns que chamam a Bíblia toda de evangelho. Diz que a Bíblia toda é evangelho. Não, não é. Por que que a igreja, quando faz as leituras e diz a palavra de salvação? Porque é Jesus que está falando ali. Por isso, Mateus, Lucas, João e Marcos é evangelho. Ponto. É só aqueles. Atos dos Apóstolos é a vida dos primeiros apóstolos. As cartas é confirmação da palavra. O Antigo Testamento é a raiz e não é de todos os livros. Então, quando a gente vai pregar, hoje mesmo, quem esteve na missa viu. Então, o Evangelho, as duas leituras e o Salmo tem que falar a mesma língua do Evangelho. Isso é Evangelho. Não é abrir a Bíblia e qualquer livro e ler uma leitura. Olha, aqui é o Evangelho e Deus aí faz um barulhão danado na cabeça das pessoas. E aquilo é proposital. É proposital porque eles bagunçam a cabeça, sabendo que bagunça a cabeça, as pessoas entendem melhor ou aceitam melhor aquilo que eles estão vendendo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendendo, mesmo que seja gratuito, a palavra de Deus. Mas eu quero fazer tudo e mais um pouco para vender essa palavra de Deus cristalizada. Como vocês veem, eu sempre coloco aqui textos pequenos. Hoje eu coloquei esse texto porque ele é um tesouro, né? Mas se você não pegar a sua Bíblia e não ler ele, é o capítulo 13 da primeira carta dos Coríntios. O que eu falar aqui você não vai entender quase nada, porque eu não vou ter tempo de explicar detalhadamente, e nem estou fazendo uma homilia aqui, né? Aqui eu estou pregando o Evangelho para aquelas pessoas que estão um pouco afastadas, mesmo para os que estão. Eu tenho já tenho pessoas que estão comentando os meus vídeos, eu agradeço desde já ao Nelson, Maria do Carmo e todas as pessoas que estão comentando, agradecendo aqueles que se inscrevem, porque se vocês não fizerem isso, eu vou permanecer, mas o canal não deslancha. Aí fica na mesmice, né? E quando eu comecei, eu queria, justamente eu não gosto de começar nada grande, eu gosto de começar coisas pequenas, porque se não der certo, não tem muito prejuízo, né? Mas é a palavra de Deus, eu creio em Jesus. Mas eu vou falar para as pessoas, eu creio em Jesus. Mas eu vou falar para muitos que não creem. Vou falar para outros que acham que conhecem mais do que eu, que vão contestar. Vou falar para as pessoas simples como eu, que uns gostam, outros não. Porque quando as pessoas não andam bem, então nada para eles é suficiente. Jesus é tudo na nossa vida. Na verdade, o Senhor já fez tudo e mais um pouco. Porque quem é que dá a vida por alguém? E Paulo, em outro texto, ele vai relatar. E não vai adiantar nada eu ser crucificado, porque não vai ter validade. O único sacrifício que valeu é o de Jesus, que deu a vida dele para nos salvar. Mas nós queremos ser salvos. A gente pensa, nós queremos ser salvos. Olha, se a gente não pensa na salvação, se a gente não sonha com essa salvação, nós não estamos longe de Deus. Porque o objetivo do Senhor é nos salvar. Deus já nos deu tudo pronto, criou tudo para nós. Mas os mais espertos tomaram posse de quase tudo e os outros ficam sem nada, né? Isso é a natureza humana.
E algumas pessoas acham que Deus vai vir resolver todos os problemas deles. Não, Jesus não vai vir resolver todos os nossos problemas. Ele vai resolver aquilo que faz parte da nossa salvação. Mas ele não quer fazer sozinho. Ele quer fazer junto com nós. Ele não quer fazer sozinho, ele quer fazer junto com nós. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. Esse é Jesus. Esse é o Senhor. O texto que eu coloquei aqui é para falar do maior dom, que é o amor. E que anda escasso. Amor por interesse não é amor. O amor tem que ser... o Papa Bento XVI, quando escreveu a primeira encíclica dele, ele colocou, ele diz, nós só podemos comparar o amor de Deus com o amor de um casal de jovem apaixonado. Porque o amor de Deus por nós é tamanho que alguém diz assim, que Deus criou todas as coisas, mas ao nos criar ele extrapolou no amor. Foi um extrapolar do amor de Deus por nós. E a prova disso é o tanto que ele fez, o tanto de pessoa que ele usou durante todo o Antigo Testamento, quando não tinha mais remédio, enviou seu filho para nos salvar, porque ele sabia que não ia mais. Jesus é suficiente para salvar o mundo e é eficiente para poucos. Por quê? Porque ele mesmo fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, está no capítulo 10 de São João. Diz, quem vier entrará e sairá livremente, encontrará passagem. Eu conheço as minhas ovelhas, as ovelhas conhecem a voz do pastor, as ovelhas não seguem a voz do estranho. Mas hoje o que nós vemos de gente seguindo voz de estranho não é brincadeira. Pois você é da igreja do Senhor, que ele fundou, que ele botou alguém para pastorear. E tem até hoje, não cortou esse desejo dele. E as pessoas saem dela e vão para outras, vão fazer outras igrejas. Fazer uma igreja é tão simples. Se você tiver dinheiro para pagar o registro, é só ir lá registrar e fazer. E depois, o que é que você vai fazer com aquele povo? Você pode ricar rápido, mas vai para o inferno e leva todo mundo junto com você. Ah, mas você está dizendo... É isso mesmo que eu estou dizendo. Porque se você acha que a igreja que você pertence desde a sua infância não é capaz de te salvar, como de fato a igreja não é mesmo para salvar, é para ajudar. O Salvador é Jesus. Então a igreja está para nos orientar, para nos dar os necessários, o mínimo necessário para ajudar na nossa salvação, que são os sacramentos. Mas se eu não vou na igreja, se eu fico 10 anos sem ir na igreja, só vou lá um dia de festa, só vou um dia que tem alguma novidade, então eu não estou muito interessado em Jesus. Quem namora, casal de namorado, gosta quando se amam de verdade, se deixarem eles não ficam grudados o tempo todo. Então, depois que casa, daqui a poucos dias separam, porque... Mas, enquanto namora, se pudesse ficar grudado o tempo todo. E Jesus é menos. Jesus não é ele que precisa, é eu que preciso dele. E aí ele me promove, já que eu me interesso, ele me promove.
mas promove de uma forma que você não vai a lugar nenhum. É pura e simplesmente saber que o Senhor me deu tanto, cuidou tanto de mim. Aí eu aqui vou usar a palavra de de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, que os dois falam a mesma frase. E eu nem conhecia ele. E ele já cuidava de mim. E há pouco tempo eu descobri que o Senhor cuida de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. Acredito que todo mundo já foi na missa. Não sei na paróquia de vocês. Aqui tem missa ontem à noite, tem domingo, tem cedo e à noite tem de novo. Então, porque é a missa dominical. A liturgia de sábado aqui já é dominical. Então você tem 3 opções. E pelo menos uma missa você tem que ir, porque é de preceito. As missas do meio de semana têm outros objetivos. É a missa. Mas a missa dominical é missa de preceito. Se você não foi na missa, na próxima, para você comungar, você tem que se confessar. E às vezes a pessoa comunga, deixa ele na missa meses e meses, depois vai e comunga. Faz bem, a comunhão sempre faz bem, mas o certo é, se você não foi na missa dominical, na outra semana, para você pode ir. Mas o certo é, para comungar, precisa se confessar, porque é um pecado gravíssimo não ir na missa domingo. A não ser que esteja doente, né? Hoje mesmo eu já visitei um cidadão que a minha esposa vai levar a comunhão para ele. E ele quebrou uma perna e está desesperado porque não era acostumado com aquilo, e já aconteceu comigo, sei o que é, dói pra caramba, e a gente não é acostumado a ficar parado. E ele está desesperado, mas está confortado, porque Jesus vai lá. Ele não está podendo ir na missa, ele vem. Eu mesmo, quando eu não estava podendo ir, ele vinha aqui. Então o que eu estou fazendo nada demais, levando a palavra do Senhor às pessoas. E como eu já falei, gente, esse canal é nosso, é para nós. É para mim, é para você. A minha parte eu já estou fazendo. Agora eu peço que vocês partilhem. Eu peço que vocês comentem os vídeos, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Curtido até que está bem curtido, mas a curtição por si só não alavanca a gente na plataforma. O que alavanca na plataforma é a partilha, é as inscrições e o comentário. Então eu peço que façam isso. A não ser que o meu trabalho seja tão ruim assim, né? Eu acho que não, mas pode ser. Mas o que eu quero, completando a São Paulo no final do texto da capítulo 3 da Carta aos Coríntios, ele assinala 3 coisas. Por final ela mostra maior. O amor. Ele assinala a fé, o amor e a esperança. Mas ele diz, e o maior é o amor. Esse amor gratuito, não é o amor interesseiro. Não é, vou amar alguém porque ele vai me dar alguma coisa, eu vou bajular aquela pessoa porque ele... Não, isso não é amor, isso é base de troca e não se trata de amor. Jesus não braganha com ninguém. Se você está doente, ele ajuda a cuidar de você. Se você está sadio, você ajuda a cuidar das outras pessoas. Isso chama... Presta atenção. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós brandando os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale lágrima. E a poça por advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, nos ouvei. Depois deste desterro mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ou clemente, ou piedosa, doce Santa Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mãe de misericórdia. Quem é a misericórdia? Maria é ou não é mãe de misericórdia? Jesus é misericórdia.
Jesus é o centro da Ave Maria. Quem é o bendito fruto do ventre de Maria? Jesus. Da Casas Bahia que saiu minha primeira cama e meu primeiro brinquedo. Então, se você não consegue, Dormir no chão, meu pai sempre fala. se você não consegue entender as coisas mínimas, como é que nós vamos entender mais? E outra, a vida não é um problema matemático para ser resolvido, é um mistério para ser vivido. Na visita que eu fiz hoje, eu conversava com ele. Falei, olha, os acidentes é como a vida, é um mistério, a gente não sabe explicar. A gente quer achar um culpado do acidente, mas não tem. O acidente é chamado acidente, né? A vida nossa não é um problema matemático para ser resolvido. É um mistério para ser vivido. Até nisso Deus é maravilhoso com a gente. Jesus é o grande mistério, que nós chamamos de sacramento, né? Para eu preferia mais mistério mesmo, que as duas palavras não são português. Mistério é em grego e sacramento é em latim. Então nós falamos latim sem querer. Mas Jesus é o grande mistério. Mas a nossa vida também é um mistério. Você tem controle da sua vida? Você todo dia levanta bem-humorado, sem ninguém te fazer nada? Todas as noites você dorme bem? Você usufrui das coisas sem prejudicar ninguém? A gente não consegue fazer isso. É um mistério. Então, nós precisamos de Deus. Por que nós precisamos de Deus? O homem sempre precisou de Deus. Os índios, mesmo na ignorância deles, toda a tribo de índios tinha um Deus. E qual é o Deus deles? Cada um tem um nome. Mas o Deus dos índios é Deus. Só que eles botavam o nome. Mas ele não tinha uma imagem chamada Deus. Um é Tupã, outro, uma palavra. Resumindo, quando a Igreja Católica chegava nas colônias de índio, convertia eles. Nem todos se convertem, mas hoje quase todas as tribos indígenas são convertidas. E tem igrejas evangélicas também no meio, né? E a gente não está aqui para falar mal das outras religiões, porque é melhor que as pessoas estejam numa religião do que estar aí na rua fazendo mais arruaça. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês e peço, nos ajude a comentar nossos vídeos, ajude, se inscreva, porque esse canal é nosso. Tenham todos um ótimo domingo, uma semana abençoada por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.